Graça e paz, igreja. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Você já me conhece e eu já vou logo para ver o que Deus tem para nós nesta noite, porque eu tenho podido viver nesse ministério algumas bênçãos, e uma das bênçãos é entender que fé é a capacidade de ver o invisível. É entender que fé é a capacidade de crer no impossível. É entender, vivendo com vocês no dia a dia, que fé é a capacidade de tocar no intangível. Isso é fé. Fé é ver o invisível, é acreditar que aquilo que o Senhor está dizendo, Ele é poderoso para fazer. É o que os olhos não viram. É aquilo que não chegou no teu coração, não penetrou dentro de você. Isso é fé. Ver o invisível. Crer, pastor Falcão, no impossível. E tocar o intocável. Moisés, você vai tocar o intangível. E não importa o que você vai tocar o impossível. E às vezes a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja de maneira geral, a gente se acovarda. Mas nesta noite eu quero cutucar o teu coração. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, quando o pastor Eliseu colocou no grupo de pastores e a intenção de que nós viveríamos 24 fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, Deus foi pensando no meu coração algumas verdades. E eu quero fazer uma introdução, porque nós teremos outras atividades na noite de hoje. E aí depois, pastor Samuel, pastor Eliseu, eu continuo. Mas eu quero introduzir nesta noite algo que Deus revelou ao meu coração, a partir do livro de Efésios, um livro que o apóstolo Paulo escreveu com muito carinho, a uma igreja como a nossa, a uma igreja sofredora, a uma igreja que lutava com enfermidades, uma igreja que ouvia heresias, uma igreja que cantava canções que não falavam do reino, do amor e da graça de Deus. E o livro de Efésios, ele mostra algumas verdades de Deus. No capítulo 1, Paulo diz que Deus controla todas as coisas. Ainda que você ache que Deus esteja distante, Deus não está distante, porque Deus mora em você, Ele habita em você. Então jamais as coisas fugirão ao controle de Deus. Deus controla todas as coisas. E logo de cara o apóstolo Paulo diz que todas as coisas estão diante das mãos poderosas do Deus eterno. Ele é o controlador da sua vida. Ele é o controlador da igreja. Ele é o controlador dos nossos atos. Pastor Samuel, ele fez um ato profético em Epitácio, e eu falei, meu Deus do céu, ele já está profetizando um intangível. Para muitos é impossível, porque é invisível, a pessoa precisa ver para crer, mas em Deus há uma promessa que nele nós faremos o quê? Proezas. Esse é o grande testemunho da igreja. Começamos o louvor dizendo que tudo intentou para fechar a igreja, mas a igreja do Senhor continua avançando, porque não é obra do homem, é obra de Deus. Quem crê, diga amém. Capítulo 1, Deus controla todas as coisas. Ainda que rujam os mares, tempestades, calor, frio, política, não política, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está controlando a tua vida. Ele está onde você acha que não tem mais jeito.
porque Ele é o Deus que coloca no eixo todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor, a Trindade, pairava sobre o vazio, e com uma palavra do Senhor as coisas aconteceram. Eu acho que, pastor Eliseu, é por isso que aquele pai disse: basta uma palavra tua. É nessa força e nessa fé que nós, igreja, temos que caminhar, amém? No capítulo 2, Paulo diz que apesar de tudo isso, apesar do poder de Deus, apesar do controle de Deus, a nossa vida, o controle de Deus na nossa igreja, nós estamos em luta. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz que nós temos lutado contra 3 forças. Quantas forças, igreja? 3 forças: a carne, o mundo e o diabo. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, a carne que é fraca não terá domínio sobre as intenções do eterno sobre as nossas vidas. O mundo está aí oferecendo tudo aquilo que é contrário a Deus. E aí eu amo quando o apóstolo Paulo escreve que nós não podemos viver segundo o curso deste mundo, nós não podemos pensar segundo os pensamentos deste mundo, mas nós temos que ter uma mente renovada. E quem que é o renovo da nossa mente? É o eterno, é a palavra do Senhor. O Cristo disse: santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. O mundo tem uma voz filosófica, o mundo tem uma voz antropológica, tem visões, posicionamentos, mas só Deus tem palavras de vida eterna. Ah, como eu amo quando os discípulos olham para Jesus e diz estas palavras: o sinédrio não tem, na sinagoga não tem, os fariseus, os escribas, eles não têm, o Senhor tem palavras de vida eterna, por isso eu sigo ao Senhor. E ainda há uma força, que é o diabo. E ele está agindo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que ele está como um leão, preparando armadilhas, sutilezas, só para te pegar. Por que ele tem interesse em você? Porque você é de Deus, porque você se posiciona na rota do eterno. Eu não preciso te dizer isso, igreja. Eu não preciso dizer isso a você que está na sua casa. Ontem, num dos estacionamentos, o Eduardo brincou com o pastor Eliseu que o diabo veste Prada. O diabo não veste somente uma marca, o diabo é a marca da besta, é a marca daquele que quer destruir a tua vida. Sabe por quê? Porque você é um poema lindo do eterno. Você é o resultado final do amor, da graça, da bondade do eterno. Deus amou quem? O mundo, você de tal maneira. No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que por causa disto, de nós sermos queridos de Deus, nós precisamos tomar cuidado, porque a carne, o mundo e o diabo nos desejam. E aí o apóstolo Paulo diz que nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso posicionamento, aperfeiçoar a nossa vida, buscando ao Senhor. Está lá no capítulo 3.
Nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé, porque se nós tivermos uma fé debilitada, nós não vamos ver o invisível. Se nós não tivermos uma fé aperfeiçoada, nós não vamos crer no impossível. Se nós não tivermos uma fé aperfeiçoada, fortalecida no Senhor e na força do poder do Senhor, nós não tocaremos o intangível. Sabe por quê? Porque uma fé não aperfeiçoada, ela é uma fé fraca. E o apóstolo Paulo está dizendo: precisamos aperfeiçoar a nossa fé, precisamos aperfeiçoar a nossa vida, e nós precisamos aperfeiçoar a nossa missão. É o que nós estamos fazendo no Nordeste, é o que nós estamos fazendo em Piracicaba, é o que nós estamos fazendo em Epitácio. Parece que não, mas todo mês uma caravana sai dessa igreja para dar suporte a Piracicaba. Parece que não, mas de alguma forma aquilo que você faz reflete na vida deles, aonde nós temos uma igreja aliançada. Então nós precisamos aperfeiçoar a nossa missão, precisamos crer e viver, porque crer e não viver é anátema. Você envergonha o teu Deus, você envergonha a tua igreja, você envergonha a tua fé. Precisamos crer e viver o que pregamos, o que cantamos, o que profetizamos, como nós vivemos o nosso dia a dia. Nós precisamos entender isso, que num cumprimento, num bom dia, num abraço, você está levando a graça, o amor e a bondade de Deus. Nos capítulos 4, 5 e no capítulo 6 até o verso 9, eu não me esqueci do texto. Paulo fala dos conflitos da vida. O apóstolo Paulo, igreja, ele fala que crente briga, que crente discute, diverge, que há conflito nas casas, com os maridos, com as esposas, que isso faz parte de viver a vida. Há conflitos entre os filhos. Fala das dificuldades entre os irmãos. É só você olhar o livro de Efésios, capítulo 4, 5 e 6. Ele fala, pastor Samuel, que nós precisamos viver em unidade, que nós precisamos seguir um só Senhor, porque é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós estamos caminhando para a terra prometida, sim ou não, igreja? O texto que foi feito de abertura. Então nós precisamos, irmãos, aperfeiçoar a nossa fé. O apóstolo Paulo fala, aliás, ele mostra que o mundo é conflitante. O que era ontem deixou de ser hoje. O que era um entendimento jurídico há 20 anos, hoje não é mais, porque existe uma agenda mundial que precisa ser colocada em pauta. Mas nós temos um Deus que colocou uma agenda em pauta quando Ele criou os céus e a terra, quando Ele criou eu e você, e nos criou para o louvor da sua glória. Nós temos um Deus que determinou os tempos, porque a palavra está escrito na palavra que quando se completasse os tempos, o
Filho do Eterno nasceria, e ele nasceu. Estava escrito que ele morreria, e ele morreu. Estava escrito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Não foi no segundo, não foi no quarto, não foi no quinto, foi ao terceiro dia. E conforme a agenda do Eterno aconteceu. Sabe por que o nosso Deus não é homem para que minta? Ele é o Deus eterno, o Deus de toda a verdade. Aplauda esse Deus de toda a verdade. Aleluia. Lembra, Léo, quando você cantava: não vou calar meus lábios, vou profetizar, anunciar a graça? Por que nós temos fechado os nossos lábios? Por que nós não temos anunciado o ano aceitável do Senhor? Porque a gente fica atrás das modas, a gente fica perdendo tempo com esse trem aqui. E às vezes, pastor Eliseu, o senhor posta uma reflexão, aí a gente dá uma olhada assim, poucos dos nossos. Precisamos crer e viver aquilo que falamos que nós cremos. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então Paulo mostra que o mundo ele é conflitante, ele é pecaminoso. E aí, pastor Eliseu, nós chegamos em nosso texto de Efésios capítulo 6, verso 10, com este panorama. Deus está no controle de todas as coisas, mas vivemos em lutas. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas precisamos vencer o nosso coração. Precisamos vencer a nossa carne, precisamos vencer o mundo, precisamos vencer as obras especiais do diabo. Porque o texto diz artimanhas, coisas feitas com carinho para te pegar, para te matar, para te destruir. Nós precisamos continuar, apesar de tudo, apesar das lutas, do sofrimento, das perseguições, da nossa pequena fé, nós precisamos, porque há no texto bíblico um pai dizendo: eu creio, mas a minha fé é pequena, aumenta a minha fé. E o nosso Cristo está aqui nesta noite para aumentar a minha fé, a tua fé. O que nós precisamos fazer, igreja? O que nós precisamos assumir, igreja, para mudar todo esse cenário, para entender que em Efésios capítulo 1, Deus está no controle de todas as coisas, então não adianta eu querer fugir. Davi diz: para onde eu me esconderei? Porque se eu subir ao mais alto dos montes, o Senhor vai estar. Se eu me esconder numa caverna profunda, o Senhor vai estar. Não adianta você tentar fugir de Deus. Os olhos de Deus estão olhando tudo, os maus e os bons. Então Ele está te vendo, Ele está me vendo. E isso é bom que você imprima no teu coração. E aí o apóstolo Paulo, ele aponta a única saída para aquela igreja. E aqui eu começo a minha pregação. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Por favor, vai pôr na tela ou eu leio aqui? Obrigado. No demais, é mais ou menos assim, pastor Falcão. Depois de tudo isso, de você saber de tudo isso, que eu estou no controle, que Deus está no controle de tudo, que tem um mundo querendo você, que tem um diabo querendo te destruir, e que tem a sua carne doida para pecar.
No demais, depois de tudo isso, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Ele não estava falando para o cara que está no mundo, ele estava falando para a igreja. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A tua luta não é com o teu antepassado. O que você pecou ontem, ficou no ontem. Você precisa entender que hoje você precisa vencer, para amanhã você estar firme diante do autor de toda a graça, o autor da vida. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares do que, igreja? Celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é a armadura de Saul, não é do pastor, não é da igreja, é a armadura de quem, igreja? Para que possais resistir no dia. Lembra que eu falei que a gente tem uma vida conflitante? De vez em quando o médico fala assim: deu ruim no seu exame. O advogado vai falar assim: não deu certo, porque o juiz já decretou. Mas aí a gente tem um Deus que faz a gente crer no impossível, que faz a gente crer no invisível. Pastor Samuel profetizou 4 igrejas. Ele viu o que ninguém mais estava vendo. Isso é o que, pastor Eliseu? Fé. Intangível para os homens, mas possível para Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Está escrito essas palavras, e às vezes a gente se esquece disso. Agindo Deus. Ah, pastor Marcelo, mas já fazem tanto tempo. Agindo Deus, quem impedirá? Resistir o dia mau e havendo feito tudo, é fazer só um pedacinho? É fazer o quê? Tudo. É se revestir do poder de Deus, é se fortalecer em Deus, é pegar a armadura de Deus. Aí tem mais um segredinho ali que nós vamos ler. Depois que você faz tudo certinho, você tem que picar a mula ou ficar firme? Ficar firme. Você precisa ficar firme. Neemias, né? Ó, você precisa descer daí, para com... Não, eu tenho uma obra aqui, eu vou ficar aqui. Vou ler mais um pouquinho ali, um pouquinho só, eu já vou terminar, eu prometo. Obrigado. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo do que, igreja? O escudo do que, igreja? Da fé, com o qual podereis apagar o que, queridos? Os dardos inflamáveis, né? Ou inflamado, ali está inflamados, do maligno. Próximo. Tomai também o capacete do que, igreja? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta você tocar, não adianta você pregar, não adianta você desungir, se você não se enquadrar no jeito de Deus. Tomai também. Proteja a tua cabeça, proteja a tua salvação,
Pega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está te dizendo no dia mau: fica firme, porque Deus está no controle de tudo. Fica firme, porque eu estou agindo. Fica firme, porque eu sou o Deus que não minto. 18. Fazendo o que, igreja? Orando em todo o tempo. É interessante isso, né? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica. Fala com Deus. Ele te ouve como ninguém mais te ouve. Esses dias na escola bíblica dominical, eu iniciei com uma frase que o pastor Samuel falou em um dos cultos da semana, que eu não estava presente. Aí o pastor Eliseu brincou comigo, né? Acho que o Marcelão, ele vai só... reclamar não resolve. O que resolve é o quê? Oração. Oração. O ministério infantil não faz parte da leitura que eu quero. Ah, tá bom. Eu vou ler aqui na Bíblia. Voltou lá? Eu parei em qual versículo lá? 17? Orando em todo tempo, com toda oração, 18, né? E súplica no Espírito. E cuidado, varão. Vigia, varão. Presta atenção. Nisso, com todo o quê? Não desista. Esperançar não é fugir, mas é ir fazendo, é ir continuando. Está doendo, mas eu continuo. O profeta não está entendendo, mas eu continuo. O sacerdote acha que eu estou bêbada, mas eu continuo. Pedro não está mais entre eles, mas eu continuo. O Marcelo abandonou tudo, eu continuo. Perseverança e súplica por todos os santos. Eu não posso orar só por mim, eu tenho que orar por você. Eu não posso pedir só para mim, eu preciso pedir para você, igreja. São recados do apóstolo Paulo. Olha que lindo isso, pastor Eliseu. Eu preciso orar por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Lembra, Gerson, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam todas agradáveis a Deus. Cuidado com as palavras da tua boca. Para fazer o que? Notório. Eu amo isso. Para fazer notório o mistério do Evangelho. Que mistério é esse, Marcelo? É pegar um cara que foi abandonado pelos pais e dar a ele família. É fechar a boca da sepultura. Todas as vezes que o diabo e o mundo quiseram acabar, e às vezes a igreja, com a vida desse que está falando com você, e aí Deus, na sua infinita graça, assopra nos meus ouvidos: você ainda tem utilidade para o reino de Deus. Há 23 anos, quando eu me encontro com a Cuca, eu cria, eu pregava, eu cantava, eu tocava, eu investia, mas eu não vivia o Evangelho do reino, eu não vivia o mistério do Evangelho. E eu sempre digo na escola bíblica dominical, o mistério do Evangelho é fazer que o prostituto se torne um pai de família, que o adúltero
se torne um homem capacitado a respeitar e amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É fazer com que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que era um viciado, não importa o tipo de vício, seja liberto, porque a palavra diz: para isso se manifestou o Filho do Homem. Verdadeiramente, o que acontece? Sereis livre, pelo qual sou embaixador. Mesmo quando eu estou no meio desse povo preto, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou embaixador. Naquela tribuna eu pude falar: eu tenho uma igreja que ama as pessoas. Eu sigo um Deus que deixou um livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. E nesse livro está escrito assim, assado e cozido. Sabe o que eu falo, Falcão, quando eu vou fazer qualquer discurso com eles? Não deixa eu falar depois de vocês. Deixa eu falar antes. Se eu falar depois, eu pego tudo que vocês falaram aí, faço uma mistura e vou falar do meu Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, meu bom tesouro, até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido, pelo qual sou embaixador em cadeias, não importa onde eu esteja, preso ou não. E o apóstolo Paulo sabe, viu, Bolinha, o que é estar preso. E ele não deixou de ser o apóstolo, o servo. Sabe por quê? Eu sei em quem eu tenho crido, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Queridos, Paulo ensina que depois de tudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei o que é esse depois de tudo na sua vida. Eu não sei se é uma dívida, se é uma enfermidade, se é uma humilhação. Eu não sei se será um envio. Eu não sei. Mas depois de tudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Encaminhando para o final, aqui eu percebo 3 motivos que, tecnicamente falando, são imperativos e urgentes para que nós possamos ser de fatos vencedores. Nós precisamos orar, ler a palavra. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos. Sabe, o diabo, ele conhece as nossas fraquezas. O diabo sabe exatamente como pegar o Marcelo. Mas eu preciso me fortalecer em quem? No Senhor. No mundo animal, naquela, acho que Discovery, tem um programa de animais, de vez em quando eu dou uma olhada, e estava mostrando búfalos, uma grande quantidade de búfalos, pastando, né? E vários leões observando. 1 hora, 3 horas, e ir embora.
No outro dia, no mesmo horário, os leões estavam ali e os búfalos lá. Até que chegou um dia, os leões foram e todos eles em cima de alguns. E aí os pesquisadores foram entender por que eles iam e esperavam de 30 a 3 horas, vários dias, para poder devorar um búfalo. E eles tentaram buscar a resposta, não conseguiram, examinaram as ossadas, aquela arcada que tinha ficado ali, e eles não conseguiam. Entenderam por quê? Aí, pastor Samuel, alguém falou, vamos estudar os búfalos. E aí eles perceberam, pastor Nelson, que os leões só atacaram aquele que estava fraco, aquele que estava doente e aquele que estava envelhecido, não pelo tempo, mas pela vida. O leão só devorou o fraco e o doente. Qual é a tua fraqueza nesta noite? Qual é a tua doença espiritual? Eu quero te perguntar qual é a sua fraqueza. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? E você precisa responder ao teu coração. Porque é essa fraqueza que vai te matar, essa fraqueza que vai te destruir, é essa fraqueza que será o caminho do diabo sobre a tua vida. E lembrando que eu já disse que em 1 Pedro, capítulo 5, Satanás ele está como, ele não é, mas ele age como um leão, esperando o momento certo, para te devorar, para te destruir. Qual é a tua fraqueza? Nos versos 18 e 19 tem a trilha do fortalecimento, né? Orando em todo o tempo. Palavra de confiança, pregando a palavra, anunciando a palavra. Por todos os santos, comunhão e missão. Quando oramos, quando praticamos a palavra e quando nós estamos juntos, fortalecidos no Senhor, a gente se fortalece. Diga ao fraco, você é forte. Eu amo essa métrica de Deus, que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas eu preciso estar na trilha do fortalecimento espiritual. Fortalecei-vos no Senhor. Cuidado com as tuas fraquezas. Essas fraquezas, elas querem te destruir. Elas querem fazer de você uma pessoa fútil, sem esperança, porque ela quer te matar, ela quer roubar, e ela quer te destruir. E aí, meus queridos, para que o diabo não nos destrua, nós precisamos cuidar dessas 4 áreas da nossa vida. E cuidando como? Nos fortalecendo no Senhor. Para termos uma vida de oração, para termos uma vida de palavra, porque quem nos liberta é a palavra. E conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Comunhão. Como é precioso. Como foi bom ter viajado com vocês. Como foi bom ter dormido no mesmo quarto que você, pastor Samuel. Para mim foi um renovo. Foi um bálsamo. Porque às vezes a gente pensa em desistir.
Mas estar com vocês, ser abraçado, ser valorizado, é Deus trabalhando e nos fortalecendo. Queridos, só fortalecidos em Deus seremos mais que vencedores. Com e em Deus vencemos. Nós vamos vencer. Vou falar de novo, nós vamos vencer. E abre o teu coração nesse momento, eu já chamo os músicos. Nós cremos, mas nós temos a facilidade pecaminosa de crer em coisas que nós não vivemos, de crer em coisas que nós não praticamos. Nós temos a facilidade pecaminosa de até pregar, de cantar, de dançar, de escrever, de ensinar. E às vezes, pastor Falcão, nós pregamos coisas que nós não experimentamos. Nós anunciamos coisas que nós não queremos experimentar. E nesta noite Deus te convida a experimentar, se fortalecer no Senhor. Sabe por quê, pastor Eliseu? A igreja, ela possui essa capacidade carnal. Quando eu falo igreja, nós, de louvar a Deus, de confessar muitas vezes no altar a Deus as nossas deformidades espirituais, de declarar algumas vezes, quando reproduzimos uma canção que o ministério de louvor começa a entoar, que nós não vamos abandonar os planos de Deus, que os planos de Deus são melhores do que o meu. Nós cantamos, nós declaramos, nós profetizamos. E muitas vezes nós não vivemos. Nós falamos coisas sobre Deus que não vivemos lá fora. E nesta noite, assim como Deus tocou no meu coração, quais são as tuas fraquezas? Nós estávamos indo para Epitácio, e a poucos quilômetros da cidade veio uma tempestade que era impossível, humanamente falando, prosseguir. Pastor Eliseu estava à frente, encostou o carro. O Dudu deu uma barbeirada lá, mas também encostou o carro num lugar seguro. Ficamos ali uns 10, 15 minutos e a tempestade passou. E andamos questão de 500 metros. Um céu lindo, aberto, parecia que nada tinha acontecido. O que eu aprendi com isso, André? As tempestades passam. Às vezes até parece que elas vão te destruir, te tragar, te paralisar. Mas é só você esperar um pouquinho, ficar firme, esperando no lugar de segurança do Senhor, porque Ele já disse para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar na mão ou nas mãos do potente Deus. A tempestade passou. E aí, Grilo, se a gente conta, vão falar que era mentira. Mas como assim vocês não enxergavam a 2 metros? Nós não enxergávamos. Mas o Deus que criou as tempestades, Ele enxerga todas as coisas. Havia um lugar de escape, havia um lugar seguro, e a gente só teve a paciência de esperar só um pouquinho. Para você se fortalecer no Senhor, você não pode sair na hora da luta, na hora da aflição, na hora da cilada, das artimanhas de Satanás. Você precisa ficar
firme, firme, fica firme, seja firme, seja fortalecido, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Fé é isso, é a capacidade de ver o invisível, é a capacidade de crer, Tuca, no impossível e tocar o intangível. Sabe, Michele, quando eu encontrei a Tuca, todo mundo falava que o Marcelo não vale nada. E às vezes eu também falava que eu não valho nada. A Tuca tinha acabado de sair de um centro de candomblé, mas cantava de maneira maravilhosa, com uma verdade. O Deus que nos conhece no secreto conhecia meu coração. O Deus que nos conhece no secreto sabia o quanto eu queria ser aquilo que um dia eu disse que eu seria quando eu tinha 7 anos de idade. E eu não falei para Deus porque minha mãe me ensinou, não. Eu fui abandonado, eu fui órfão sem ter pai, mortos. Mas um dia eu disse para Deus: Deus, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor está dizendo na palavra que um homem pode ser. Eu quero ter uma família. Lembra, pastor Falcão, aquela canção, você pode ter um carro do último tipo, uma casa. Era isso que eu queria, Gerson. E aí eu tentei, longe do Senhor, quebrei a cara. No dia mau eu piquei a mula da presença do Senhor, eu quebrei a cara. Mas um dia Deus falou para mim, eu obedeci. Não é quem você imaginava, não é o que você desenhava, mas é o que eu tenho para você. Será o meu presente para arrumar a tua vida. Em 45 dias nós resolvemos a fatura. Eu sempre digo a tu que eu te amo só um pouquinho, a cada dia mais um pouquinho. 3 filhos que são bênçãos, que honram a Deus, e vocês os veem aqui. O Anthony sempre lá na escala, ele lá na igreja da namorada dizendo: pai, eles querem que você venha pregar aqui dia 17. Eu falo para ele: ô senhor incircunciso, eu tenho um compromisso na minha igreja. Por que eu estou te dizendo isso? É só você ficar firme. Aí eu tenho um pastor que é o meu mentor. Ele me chamou e falou: Marcelo, nada daquilo que Deus falou a teu respeito foi cancelado. Você acha? As promessas de Deus não têm validade. Se você estiver firme, elas vão se cumprir na tua vida, porque está escrito: esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. É porque você tentou fazer do seu jeito, você tentou escolher do teu jeito. Eu queria uma pastora, mas eu não sabia que a mulher da minha vida poderia se tornar pastora depois. E hoje eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sempre digo, não é porque você errou que você é um errante, que você é um errado, uma errada. Você só errou. Conserta. Deus havia me prometido que me colocaria nas nações. Eu sempre achei que seria através do meu dom de rádio. Mas Deus tirou tudo isso de mim. E tirou do meu coração. E esses dias, pastor Eliseu, eu recebo uma ligação. No final do outro governo, início desse governo, eu recebo uma ligação. Eu não sou pedagogo.
Eu não tenho nenhuma formação na área da pedagogia. Mas alguém achou graça em mim. Tem um MEC. No MEC tem um departamento chamado SECADI. Todas as bibliografias de livros, tem um grupo que faz as escolhas. E sabe como que falaram comigo? Pastor Marcelo, nós conhecemos a sua capacidade de leitura crítica, o teu conhecimento e o teu posicionamento de fé. Estamos mandando uma passagem para você, hospedagem para você, passagem de ida e volta, porque eu quero que você se ajunte a esse grupo de homens e mulheres, doutores, sabe, Samuel, aqueles pós-doc, e eu ali no meio deles. E aí quando você vai para os colóquios da vida, você faz as objeções, e das quatro que eram permitidas, eu fiz, eu redigi, e foram aprovadas. Sabe por quê? Assim como José, assim como os filhos de Isacar, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, a Bíblia diz que a gente precisa conhecer todas as coisas. Deus tem nos dado graça, conhecimento, mas esse conhecimento acontecendo com vocês. Sabe, pastor Eliseu, eu me aperfeiçoo quando eu dou aula de escola bíblica dominical. Eu me aperfeiçoo quando eu sento onde você está e ouço a palavra de Deus. Eu me aperfeiçoo quando eu levo o pastor Falcão e falo, você prega, eu não prego, eu te escuto. Eu me aperfeiçoo quando eu posso ser útil no reino.